Olá pessoas, tudo bom com vocês? Bem, antes de começar esse vídeo, antes de começar essa análise sobre esse primeiro episódio da 8ª temporada de Game of Thrones, eu quero dar pequenos recados aqui para vocês. Primeiro é que os vídeos sobre filmes, sobre cinema, vão continuar saindo aqui toda semana, não se preocupem. E que cada semana também eu pretendo estar comentando aqui, fazendo alguma análise, alguma review, crítica, sei lá, sobre esses episódios de Game of Thrones. Isso vai servir para mim como um exercício para aumentar um pouco a produtividade aqui do canal, beleza? Pessoas, para começar aqui, minha visão geral sobre esse episódio é que ele foi um episódio que conseguiu dar, conseguiu estruturar bem o panorama atual de como tá a série. Então acho que foi um episódio bem organizado, e como Game of Thrones tem um elenco assim bem grande, com vários núcleos, e cada grupo, cada núcleo, eles são separados assim por distâncias, fisicamente, e enfim, por objetivos, histórias opostas. É interessante a organização desse episódio, porque ele mostra justamente um dia corrido, que é uma coisa rara, na série como um todo, mostrando encontros de vários personagens, encontros que ainda não tinham acontecido. Então acho que foi um episódio bem bacana, assim, para justamente mostrar esse set piece de como está atualmente e do que pode vir a acontecer, Tirando, obviamente, as coisas que a gente já sabe que vão acontecer, Informações que a gente já sabe desde o final da temporada passada. Agora, se aprofundando um pouco melhor aqui nessas futuras tramas, esses futuros atritos que eu comentei aqui, o legal disso é que Game of Thrones não caiu naquela coisa, naquela facilidade do inimigo do meu inimigo vai ser meu amigo. Então achei bem interessante esse atrito, esse choque que ocorreu justamente com a chegada da Daenerys ali no norte, com a desconfiança do povo do norte em relação a ela, com a desconfiança da Sansa em relação a Daenerys, e enfim, a Sansa sendo sensata, ela questionando, e aí, mas como é que a gente vai sustentar todo esse povo? A gente tem um exército grande, forte, mas como é que a gente vai sustentar essa galera no inverno? Aquele tom fantasioso que a gente terminou a 7ª temporada, esse primeiro episódio da 8ª serviu para colocar algumas coisas assim mais pé no chão, sabe? Então achei bem interessante isso. Outra coisa interessante, não sei se vocês viram, é que os roteiristas, os produtores da série, eles fizeram a lista de episódios, recomendando episódios que vocês deveriam assistir, nós espectadores deveríamos assistir. Entendi essa coisa porque esse primeiro episódio ele teve também uma pegada assim bem nostálgica, principalmente com o começo dele, que teve bastante referência em relação ao primeiro episódio da primeira temporada. Do mesmo jeito que o episódio começou com a Arya, olhando lá a chegada, da família real. Nesse episódio a gente vê também a Arya olhando lá também a chegada, da Daenerys, do exército, do Jon Snow dessa vez. E inclusive a mesma trilha sonora toca a trilha sonora que tocou no primeiro episódio da primeira temporada, tocou também nesse primeiro episódio dessa chegada também. E é interessante você ver essa separação de 10 anos, A Arya ainda era uma criança e agora já é uma mulher, E continuando aqui na parte da nostalgia, a gente também teve um outro ponto bastante interessante desse episódio, que foi o reencontro do Jon com a Arya. E eu até tenho um questionamento aqui para vocês, porque nos livros a gente tem mais intimidade com esses personagens, a gente sabe mais da relação deles. E eu não sei se a primeira temporada da série conseguiu passar essa proximidade que, enfim, cada irmão tinha com cada irmão. E no caso, a Arya ela é bastante próxima do Jon. E pelo menos do meu lado, eu tive mais noção assim dessa proximidade deles, porque eu ouço o podcast do O do Cavalo. As meninas do podcast, elas vão comentando, a história ali de capítulo em capítulo. Então, se você é preguiçoso para ler livro que nem eu, essa é uma boa pedida aí para vocês escutarem o podcast do O do Cavalo. E foi a partir daí que eu entendi melhor esse relacionamento da Arya com o Jon. Mas o meu questionamento é justamente para vocês que acompanham puramente só a série. Esse reencontro para vocês foi emocionante, foi forte e tal? Enfim, uma curiosidade. E o terceiro encontro aqui nostálgico é justamente o encontro da Arya, continuando aqui da Arya, com o Gendry, que é o bastardo do Robert. E o diálogo deles dois teve referência direta
afeta ao diálogo deles quando eles estavam se conhecendo ali pela segunda temporada. E pode ser que esteja rolando algum crush ali, pode ser, não sei, né? Não sei, enfim. Agora, em relação aos momentos chaves que eu achei aqui desse episódio, eu acho muito importante a gente falar aqui da Sansa, que, pô, finalmente ela deixou de ser sonsa e tá sendo uma das pessoas mais sensatas aí do seriado atualmente. E como eu falei pra vocês, essa desconfiança dela em relação a Daenerys, essa desconfiança não, né? Ela afirmou que o Tyrion já foi mais inteligente, né? Enfim, ela sabe como é a Cersei. Então essas atitudes dela mostram o quanto ela mudou, o quanto ela tá interessante agora. Ela trouxe aquele questionamento justamente de como é que a gente vai sustentar todo esse povo aqui em Winterfell, principalmente no inverno. E como eu já tinha mencionado para vocês, pode criar novos atritos políticos ali para a série também. E ajuda a série também não cair justamente no, como eu falei para vocês, né, nessa fantasia, no o inimigo do meu inimigo é meu amigo e vamos dar as mãos e vamos combater esse mal maior. E a gente sabe que Game of Thrones é justamente explorar esses tons de cinza. Então, para mim, o uso da Sansa nesses momentos foi um ponto positivo. Agora, de ponto negativo, pode parecer que seja birra minha, mas foi justamente o passeio, né, de como treinar seu dragão do Jon com a Daenerys, porque, enfim, eu já tenho uma birra porque pra mim esse casal não desce de jeito nenhum. E não é que eu não goste de casais e tal. Enfim, a série já teve vários romances da Daenerys com Khal Drogo, que, enfim, não vi ninguém reclamando. Teve o do Jon com a Ygritte também, que não vi ninguém reclamando. E no caso do Jon com a Daenerys, beleza, tem quem goste, mas também tem muita gente que não gosta. Tá meio assim que dividido. E eu sou uma dessas pessoas que não desce de jeito nenhum esses dois juntos. Muito brega, muito piegas. Sem contar com um diálogo totalmente de meme, né? Do negócio, você tem que me aquecer, aqueça sua rainha. E aquela cena de comédia ali do dragão olhando enquanto eles se pegam. Enfim, achei mais ou menos aquilo ali. Mas essa cena, ela traz uma curiosidade relevante. E pra quem não sabe, o dragão que o Jon montou é o Rhaegar. Rhaegar é um nome difícil de pronúncia, mas o Rhaegar é justamente o irmão mais velho da Daenerys e o pai do Jon Snow. E isso leva justamente a uma das grandes descobertas aí que foi da última temporada, uma das grandes pontas soltas da série, que é justamente qual era a origem do Jon Snow e etc. E eu tenho algumas observações quanto a isso. Primeiro, eu gostei bastante de que eles já resolveram isso, já revelaram pro Jon, né, que a verdadeira origem dele, já resolveram isso rápido, que inclusive foi uma ótima direção, o momento dessa cena, né? A direção foi muito boa, você viu lá a estátua do Ned Stark ao fundo primeiro, depois da Lyanna, né, que é a irmã dele. Então você vê o quanto o Ned foi um personagem importante, o quanto ele foi impactante ali na primeira temporada e o quanto ele influenciou na vida dos filhos dele. E a reação do Jon também foi bem interessante, foi boa. Porque primeiro ele, enfim, né, o Ned é conhecido pela honra dele e ele foi justamente questionar isso. Então foi bem fiel ao core dos personagens, a reação do Jon. E a minha segunda observação, que é meramente de especulação, né, já de teoria sobre o futuro. Porque eu acho que não vai em si ter uma treta entre o Jon e a Daenerys em relação a quem deve comandar lá, quem deve ser o rei, né, dos 7 reinos. Ao meu ver, a Daenerys ela foi pegando essa vontade de pegar o trono, né, porque enfim, né, ela é herdeira por direito, né, burocraticamente, e apesar dela saber dos defeitos assim da família dela, do pai dela e do irmão dela, né, que estava com ela, né, o Viserys, ainda assim ela tem uma questão de orgulho familiar. Então, ao meu ver, tanto que, né, o nome dos dragões, né, dois dos dragões pegaram o nome dos irmãos dela, o Viserion e o Rhaegar. Então, ao meu ver, eu acho que a partir do momento que a Daenerys saber a verdadeira origem do Jon, eu acho que não vai ter muito atrito, muita treta entre eles dois. Mas eu acho que seria interessante a série explorar justamente os olhares externos, a política, em relação à política externa. Porque afinal você vê todo o histórico da série, né? Você teve a guerra dos reis e tal, e o reino meio que parece dividido. O norte elegeu o seu rei, então acho que tem muito de política externa a se resolver. E o Jon Snow, né? Ele
é o tipo de personagem que não tem um arco narrativo positivo. Ele não é um tipo de personagem que se desenvolve ou que tem mudanças ali de amadurecimento, etc. O Jon sempre continuou sendo o Jon ali, desde da primeira até a última temporada. Ele meio ingênuo, né, tal, fiel, honroso. E esses personagens que não têm esse arco narrativo de mudança, esse arco narrativo positivo ou negativo, são os personagens que têm um arco narrativo neutro, que a gente chama de arco narrativo neutro. E qual é a principal função desses personagens? É justamente mudar, inspirar, causar algum tipo de catarse ou mudança nas pessoas que estão ao redor dele. Então, ao meu ver, eu acho que o conflito que vai existir de quem possivelmente vai pegar o Trono de Ferro vai ser justamente mais uma questão de politicagem externa, uma questão de convencer os outros, ou o Jon convencer os outros, ou a Daenerys, e enfim, né, aceitar um dos dois ali para reinar, né, os 7 reinos Westeros. Ou que esse negócio de ter um rei para os 7 reinos, eu acho que também pode ser que acabe depois das tretas finais aí da série. Eu acho que cada um vai ter seu rei ali e tal, enfim, cada um vai pro seu lado. Pode ser, né? Porque afinal de contas a Daenerys falou, né, que não quer destruir a roda, né, esse ciclo de poder. Então acho que seria uma boa solução justamente isso aí, que cada reino tivesse sua independência. E de observações finais que eu tenho aqui é que, enfim, a gente teve esse estabelecimento das coisas, possíveis novos atritos, mas também a série já também colocou ali de ladinho, já avisando, abatendo na porta ali, ó, as tretas que já tava prometido, que a gente deixou prometido ali na 7ª temporada, ó, próximo episódio, meu amigo, vai começar a correria, loucura, gritaria. Tanto é que a gente viu aquele recado do Rei da Noite, né, com aquele símbolo vem se repetindo ao longo da série. E a gente teve o ótimo final ali, o ótimo cliffhanger ali do momento, né? Que é até interessante, porque a série, né? O primeiro episódio da série teve aquele cliffhanger impactante, né? Do Jaime empurrando o Bran. E a gente terminou esse primeiro episódio dessa última temporada justamente com esse reencontro do Jaime com o Bran. E o Jaime, ele é um dos meus personagens prediletos da série, porque eu acho que a série conseguiu dar aquela sensação de intimidade, aquela sensação de conhecer o que se passa na cabeça do personagem com o Jaime. E é muito fácil a gente ter essa sensação quando a gente lê os livros, né? Porque a gente vê os pensamentos, a gente sabe o que os personagens estão sentindo. E na série eu já acho um pouco complicado, mas em relação ao Jaime eu acho que eles conseguiram fazer isso muito bem. Principalmente depois daquela cena da banheira com a Brianona. Mas enfim, eu achei um episódio bem legal. Não foi tão corrido quanto eu esperava, não teve mortes ali que eu tava esperando, né? Eu tava apostando que o Verme Cinzento ia morrer nesse episódio, mas enfim, excelente episódio e o segundo aí vai pegar fogo. E é isso, pessoas. Você pode se inscrever aqui no meu canal, se você quiser continuar acompanhando meu conteúdo, se você quiser apoiar meu conteúdo, você dá um joinha também nesse vídeo. Clica no sininho aí do lado do botão da inscrição, porque aí você recebe a notificação no seu celular quando sai vídeo novo. Enfim, estou experimentando também aqui esse negócio de comentar episódio por episódio, vamos ver no que vai dar. Espero um feedback aí de vocês, não sei, fiquem à vontade aí para comentar o que vocês acharam desse episódio, se vocês discordam de mim ou concordam, e até a próxima.